queria destacar, você consegue água depois, por favor, não vai resolver tudo o inquérito, mas vai melhorar. Mas precisamos, efetivamente, da figura do juiz das garantias. Eu sei que o próprio nome já gerou um rechaço, né? Porque no Brasil você fala em garantias, todo mundo pensa que é impunidade. Visão reducionista. Não. Então vamos fazer como na Itália. Na Itália é il giudice per la indagine. O juiz da investigação. Troca o nome, excelência. Bota lá, o juiz da investigação. Tecnicamente é até mais correto. Afinal, das garantias todos os juízes são. Então tá bom, juiz da investigação. Essa figura é muito importante. Por quê? Porque esse juiz atua na fase pré-processual no inquérito. De que maneira? Você é promotor, você é polícia, investiga. Precisa de uma quebra de estilo bancário, fiscal, telefônico, uma prisão? Pede para o juiz. Tá certo, reserva de jurisdição, imprescindível. Eu decido se dou ou se não dou. Até aqui, perfeito. Qual é o grande problema no Brasil? O grande problema no Brasil é que esse mesmo juiz que faz tudo isso, depois corre para no processo julgar. E isso é um ranço inquisitório vergonhoso. Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem dizendo, desde o caso Piersac em 82, Decúbero em 84, Castilho-Algar versus Espanha em 88, que um juiz que atua na fase pré-processual está contaminado e não pode julgar. Prevenção é causa de exclusão da competência. Na Europa inteira, no Chile aqui do lado, não pode. No Brasil, o juiz, quanto mais prevento, mais contaminado for, mais certo é que ele vai julgar. E isso é exatamente o que não se quer. Então, o problema aqui, o que é? É que esse juiz que faz tudo isso, é óbvio que ele forma imagens, pré-compreensões, e é aquilo que o Tribunal Europeu diz, é o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. É óbvio que ao decretar uma preventiva, você analisa o caso e forma uma imagem mental sobre aquilo. E você vai formando pré-julgamentos, e você decreta a prisão, a quebra do estilo bancário, fiscal, telefônico, você recebe a denúncia, e quando o processo começa o processo, o réu espera, bom, agora eu vou ter um juiz que vai me ouvir. Entra o mesmo juiz. É óbvio que está contaminado, é óbvio que ele não pode julgar. Carnelucci tem uma passagem fantástica, ele diz, olha, meu amigo, quando tem um juiz que faz tudo isso, nem Deus para te defender. Nem Deus para te defender. Carnelucci, década de 50, metere al público ministério ao seu posto, colocando o Ministério Público no seu devido lugar, é o nome do artigo, onde ele vai dizer, vamos ter calma, não pode ser assim, tem que separar. Esse juiz não pode, depois, atuar no processo. O Tribunal Europeu também chama muito atenção, não só da imparcialidade objetiva, mas daquilo que eles chamam de estética de imparcialidade. Se chama em italiano terzietà. Ou seja, um estado de estranhamento. O juiz brasileiro teria que compreender que ele tem que se manter afastado. Juiz é juiz, promotor é promotor, defesa é defesa. Você acusa, você defende, eu julgo. Tem prova, condena, não tem absolve. Como é simples esse binômio, né? Não, mas no Brasil nós não compreendemos isso. Ainda agora no Chile nós perguntávamos para o juiz algumas coisas e diziam, eu não consigo entender. Vocês acham que juiz vai ir atrás da prova, como é no Brasil? Isso é um absurdo. Juiz não tem que ir atrás da prova. Juiz que atua na investigação também não pode estar no processo. Quem tem que trazer a prova é o acusador. E quem é o acusador? É o Ministério Público, que tem por trás toda a polícia. Não é nenhuma instituição hipossuficiente. É uma instituição sólida, formada por gente muito competente, muito bem preparada, que tem toda a polícia por trás. Traz prova, tem prova suficiente, eu condeno, não tenho, absolvo. E se eu tiver em dúvida razoável, indúbio pro réu. Ponto. Como é simples compreender isso? Não, mas nós seguimos operando numa cultura inquisitória. E um detalhe, quando eu falo que esse juiz está contaminado, e o tribunal diz, além de tudo, o jurisdicionado, o réu, quando entra no processo, ele tem o direito de olhar para o juiz e ver uma estética de imparcialidade. Alguém que estética, aparentemente está ali de espírito aberto para ouvir. E quando essa pessoa é a mesma que atuou na investigação, não há estética de imparcialidade, porque ele está contaminado. Ninguém confia num juiz assim. Vamos fazer um exercício imaginético aqui, excelências. Quem de nós gostaria de se ver envolvido numa investigação e pode ter do outro lado um juiz sério, preparado, honesto, não está em discussão isso, mas que decretou a tua quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, busca e apreensão, a tua prisão, recebe a tua acusação contra ti e vai te julgar. Mas vai julgar o quê? Ele já julgou. Isso é uma questão de inconsciente, isso é uma questão psicanalítica, isso está para muito além do direito. Os juristas não compreendendo sequer o paradigma freudiano, ainda do inconsciente, que cruza e se manifesta pela linguagem. É óbvio que ele está contaminado. E é isso que a gente precisa ter, um juiz para atuar na fase pré-processual e um juiz para atuar na fase do processo. Estética de... Bom, eu trabalhei numa comissão no Conselho Nacional de Justiça que avaliou esse projeto antes de vir para Vossas Excelências. E lá, é claro que nós também avaliamos todas as críticas. Em suma, quem é contra a figura do juiz das garantias é contra por quê? Primeiro, alguns acham que o juiz sozinho dá conta de tudo. Bom, esses são reducionistas ingênuos que acham que o juiz é capaz de entrar no processo e, bom, agora eu vou dar um rewind mental, vou excluir tudo que eu vi e ouvi até agora.
Bom, não preciso nem argumentar, né? Isso é patético, é infantil. Ou o cara é um justiceiro, mal intencionado, que diz, não, eu quero fazer tudo mesmo, que aí eu formo minha convicção e te condeno. Não precisa mais, é só estudar a Inquisição. Na Inquisição, se colocou quem para fazer tudo? Os bispos, que eram os representantes de Deus na terra, que eram os senhores que detinham o poder das chaves. E atuavam em nome de Deus, e olha o que fizeram. Significa dizer que numa estrutura inquisitória, você pode colocar uma pessoa santa ali, velho, que não vai resolver, porque o problema é a estrutura, que afeta o pré-julgamento, a pré-compreensão. A teoria da dissonância cognitiva vai explicar isso muito bem. É por isso que tem que ser duas pessoas. Um para presidir o inquérito e o outro para presidir o processo. Segundo, mas no Brasil nós temos muitas comarcas de vara única que não tem como ter juiz das garantias. É óbvio que nós vamos estudar para fazer o mapeamento e mostrar. Primeiro, se você tem esse problema de vara única, vamos lá. Primeira questão, precisamos mais juízes. Isso é pacífico. Mas vamos ter que mudar a lei de responsabilidade fiscal? Sim, mas vossas excelências acham que se faz uma reforma dessa envergadura sem mudar muita coisa? Qualquer país que faz uma reforma dessa envergadura muda e muda muito. Primeira coisa, precisamos de mais juiz, sim. Então nós vamos ter que ter mais juiz. Segundo ponto, muitas comarcas que têm um juiz com uma densidade de processos absurda, que já justificaria ter dois. E se você ter dois, um criminal e um cível, você faz uma distribuição cruzada. O juiz cível faz o papel de juiz das garantias. Ponto, separou. E o juiz penal é o juiz penal. Esse é o juiz de verdade. Segundo, vamos dar um prazo de transição, excelências. Isso aí foi retirado quando veio do Senado. Podíamos ter um prazo de 3, 4, 5 anos para que os estados se estruturassem de modo a dar conta dessa nova demanda. Em 5 anos, os estados podem se estruturar melhor, sim, e ter 2 juízes onde tem um. E mesmo nas comarcas que não justifica ter um, como é que nós vamos resolver, deputado João Campos? Muito simples. Nós temos inquérito eletrônico. É a coisa mais simples do mundo. Você tem um juiz que faz de central de inquérito para várias comarcas próximas. Segundo argumento, nós temos uma quantidade imensa de comarcas com um juiz, em que tem outra comarca com um juiz só a menos de 100 quilômetros. Onde você pode ter um juiz que canaliza juizado de garantias para 3, 4, 5, 6 cidadezinhas na volta. Eletronicamente, inquérito eletrônico, online, videoconferência para ouvir. Se precisar deslocar o preso, se desloca, mas se não tem videoconferência. E nós vamos gradativamente dando conta disso, e os estados vão se adequando. Podemos perfeitamente atuar com o juiz das garantias mesmo com essa deficiência, sem nenhum problema. E mais, é só dar tempo para os estados se organizarem. Em suma, excelências, já finalizando, precisamos lutar por essa figura, isso representa evolução no sentido de eficácia. E eficácia é você condenar quem é culpado e você absolver quem é inocente. Eficácia é devido processo. Eficácia é a garantia da imparcialidade da jurisdição. Juiz imparcial é um juiz que está afastado, que não está contaminado, que não tem imagens pré-concebidas e que chega ali disposto a ouvir o que vocês têm para falar. É por isso que nós precisamos compreender a importância dessa figura. Nós temos que lutar para mudar a cultura, tem que mudar a cabeça dos atores judiciários. É por isso que a reforma tem que ser de choque, tem que ser uma reforma forte, que mude toda a estrutura. Não precisa dizer mais, né? No Chile fizeram concurso e quase 90% dos juízes se aposentaram e saíram. Tamanha a dimensão da reforma. Não precisa chegar nesse ponto. Mas nós precisamos de um código inteiramente novo, que rompa com essa estrutura inquisitória. Já dizia Einstein, que época triste essa nossa, em que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Nós não quebramos o preconceito que nós temos em relação ao novo e à própria estrutura acusatória que está na Constituição. Era isso, senhores deputados. Muito obrigado.